Fala galera, então estamos aqui depois de um longo dia de treinamento na sede, como é que eu posso chamar? Externa, outdoor da 88 Tactical, onde começou a 88 Tactical, onde eu conheci eles e fiz um treinamento em que eu tive a sorte de fazer junto com Chris Bremer, onde eu fiquei amigo dele, esse herói de guerra, esse combatente, esse veterano do exército americano. Vou pedir para ele contar um pouquinho do background dele pra gente e vamos lá. Mandei pergunta aí, se o Ives achar que tem uma coisa interessante, Ives, manda ver. Ó, wife calling. Wanna pick that up? No, I'm good, All bro. right, all right. So, Chris, brother, just said that I'm here with you, obviously, at 88 Tactical, and then I got the luck to meet you here a little, I don't know, over a year and a half ago. We Yeah. training together, and I was so lucky to meet you, become friends, and still, you know, still learning from you. So, can you tell us a little bit about your background? Okay. I started off doing a lot of Muay Thai martial arts, a little bit of grappling way back early in the 2000s, 98, 2000. And that's where I kind of found my love for like martial arts and the art of war. And then combat, yeah. And so I competed quite a bit, and I kind of got tired of it, and I was looking for the next thing, the next adrenaline rush, and that's when the war in Iraq started off. Oh, that's awesome. Ok, então ele era um lutador de arte marcial, treinou Muay Thai, Jiu-Jitsu, competiu bastante, e ele ali que despertou a paixão pela arte da guerra, e ele começou a pensar qual que é o meu próximo passo agora. E aí, coincidentemente, foi nessa época que começou a guerra do Iraque. So once that opportunity started up, or I knew that we were going to go into Iraq, I immediately signed up with the Army infantry, and as soon as I got out of basic training, foot in the ass, and you're going to Iraq. So. Então ele foi direto, se alistou assim que ele soube que ia começar a guerra na infantaria. Quem sabe, na infantaria, linha de frente, vai pro combate mesmo. Assim que ele fez o treino básico, já mandaram ele direto pro Iraque. So my first tour in Iraq with the Army was with 2003 and 2004, pretty early on in the war. Then I came back, went through U.S. Army Sniper School, and switched to a LRS unit, Long Range Reconnaissance. Então o primeiro tour dele foi bem no começo da guerra, bem nos anos Wilds ali. Quando ele saiu do primeiro tour, ele foi para Sniper School, para a escola de sniper, para área de reconhecimento, né? Área especializada dentro do exército. And after that just basically got me, I started doing competition shooting. Ele começou com competição de tiro, começou a competir como atirador. Then did a tour in Afghanistan in 2010. Fez um tour no Afeganistão em 2010. And then started, after that tour, I started contracting for the State Department as a sniper. Depois ele começou a trabalhar para o Departamento de Estado como sniper, como contractor, aí na vida privada, depois de 2010. And then now I'm teaching here. E agora ele está aqui, é um dos grandes, né, grandes celebridades, professores que ele Tactical tem. Cara fantástico aí, fabuloso. Bro, you pretty successful sniper in battle. That's what I heard, you know. Can you tell us a little bit about the experience, the adrenaline of being in battle? Not the adrenaline, but the experience overall of being like, you know, able to defend freedom, obviously, to fight for us, but do that with proficiency. Yeah, it was... Falar um pouco, eu sei que ele é um sniper consagrado em combate, e falar um pouco pra gente sobre isso, como é que é defender a liberdade com proficiência, com profissionalismo. It was it was eye-opening. War is 1 minute you are a god, and then sometimes you think about what you've done and you feel like a murderer. So you kind of have several Feeling. Yeah, your emotions can sway quite a bit. Yeah. A guerra é uma coisa muito esquisita, né? A guerra ela tem uma mistura de sentimentos. Num minuto você se sente um deus, né? E no minuto seguinte você se sente um matador, um assassino, né? Então é uma mistura de sensações muito confusas, né? Muito difíceis. Because
sometimes you think about it as the man that you're fighting is a man just like you. He's fighting for what he believes in. But at the end of the day, it's still a fight. A gente pensa às vezes que o homem que está do outro lado que você está combatendo é um homem que nem você. Ele está também combatendo por aquilo que ele acredita. Mas no fim do dia você tem que pensar que é uma luta. Isso é uma luta. Yeah. So it was interesting to experience that the heat of combat, battle, get all those different emotions, and then at the same time. Try to evolve yourself as a fighter, as a combat fighter. Think of what some guys are doing wrong and what you can do right, and what you're doing wrong and how you can do it right or better. É uma experiência muito boa, estar no calor da luta, do combate, né? Uma experiência sem dúvida de ganhos gratificantes, mas que na verdade te ensina muito no depois. Então, o que as pessoas, né, você está fazendo errado, o que você pode fazer melhor, então te força, te leva a um caminho do treinamento, do aperfeiçoamento grande, né? Então, na verdade, a operação real, a guerra te ensina que, o que eu estou fazendo de errado, o que eu tenho que fazer melhor, né? Então, eles valorizam muito isso, não é à toa que ele é instrutor de uma escola de treinamento aqui, que é a Irei Tactical, justamente porque valoriza ensinar e se aperfeiçoar, né? We were saying about that early this morning, how it took you a while in several, in combat to understand how to react better, right? Yes. That was pretty funny. You're saying like, man, first I was kind of like, what is this? What's going on? And then you start calming down after a while with experience. Do you believe that what dictates that is training, it's proper training? Yes. Yeah, I think the proper training goes a long ways, and then also it's kind of like dry fire drills. They'll take you far, but you still need that live repetition. You still need that actual experience will get you the last 10%. If that kind of makes sense. Ok, yeah, sure. Eu perguntei pra ele, ele contou uma história de manhã que ele teve que, depois de meses em combate, muitos combates, que ele começou a se comportar melhor, no sentido de como é que eu reajo. Antes ele exagerava a reação. O que está acontecendo? Agitado, e depois ele começou a ficar bem mais tranquilo em combate, etc, etc. Aí eu perguntei, cara, o que determina a melhora para isso? É treino? Ele, absolutamente, treino que faz com que você tenha uma performance melhor, né? Então tá sempre treinado, é igual treinar em seco com uma arma, você manipula a arma, etc, etc. Mesmo o tiro real sendo importante, sempre vai ser, mas todo o fundamento vem dali, né? Então, óbvio, o treinamento é basicamente tudo. Can you tell us? Yeah. I have a question that people are asking for Please. him. What was the rifle that you used to carry, and what caliber, or what was your favorite one? My favorite is still the M4 rifle with a 203 grenade launcher underneath it. Meu favorito ainda é o M4 com a 203, né, o lançador de granadas embaixo. Yeah, and the ACOG sight. E com a mira ACOG em cima. Awesome. Yeah. But as a sniper, you told me you shot some towers. With the Remington 700. Yeah. Com o Remington 700 ele tem algumas mortes aí confirmadas. E that was like when it comes to accuracy, the one you rely the most. Absolutely, yeah, absolutely. Remington 700, good solid rifle, so very accurate. Remington 700 era a arma que ele usava padrão como sniper, e ele é aquele mais confia na questão da precisão. A gente teve uma discussão sobre isso hoje ali, que ele tem essa plataforma aqui, ó, que é uma plataforma R semi-alto 762, mas aí para um outro uso, que você tem diversos inimigos e etc. Mas na questão específica da precisão, realmente o Remington 700 é imbatível. I'm just saying that before you explain to us that situation dictates that this one will have advantage over the 700, but the 700 is definitely more accurate. Oh, yeah. Man, Definitely. I have to make you tell this story because it's pretty awesome. So, because it's about identify your target, and something you said about the cover to us. Both end up happening to you in battle. Okay. So can you tell us the story again? What you identified at first and how you
Which do you want me to tell you? The cover or? I want you to tell everything. So you see the RPG and then the shade. Okay. So it started off with a very bad mission where Eu quero que ele conte uma história que ele contou antes pra gente ali, que ele we're up north in a city and we were under heavy fire. nós estávamos uma missão terrível, a missão estava indo ruim para eles estavam sofrendo fogo inimigo pesado. We ended up kind of setting up a perimeter on rooftops and defending our area. Eles prepararam um perímetro para defender a área deles no topo de uma edificação. Okay. In my position, I spotted Na posição que ele estava, ele verificou a guy who was hiding down an alleyway around a corner. cara que estava se escondendo atrás de um corredor, de uma esquina. Unfortunately for him, the sun hated him, and it was casting a shadow of him on the back wall that I could see before I could see him around the corner. Infelizmente para ele, o som batia nesse sentido, né, dele e reproduziu a sombra dele na parede onde eu consegui ver ele. And with that, he kept looking around the corner to try to identify my position or the position of my E ele buddies. ficava botando a cabeça no canto, olhava e saía para tentar identificar a posição do Bremer e dos amigos dele. And he thought that because the Americans didn't see a weapon in his hand that he would be safe. Ele pensou, bom, americanos não vê arma na minha mão, tô tranquilo, por causa das regras de engajamento, são bem severas, né, dos militares americanos. However, what he didn't know is I could see the shadow of the RPG behind his back. O que ele não sabia, no Cast it on the entanto, wall. é que na sombra aparecia a sombra, né? A sombra também do RPG nas costas dele, aquela foguete, né? Aquela granada que eles usam, foguete. So I finally made the call, shot him. He fell out from around the corner. Então ele fez o chamado, avisou que ia atirar, fez o tiro, o cara caiu ao redor do canto, daquela esquina. Not much longer, someone else tried to reach out there and grab the RPG. Cara, Shot them and it hurt. Infeliz. o inimigo o parceirinho dele tentou pegar o RPG, ele derrubou o segundo, e depois um terceiro tentou a mesma coisa, ele derrubou o terceiro. Então foram 3 nessa mesma spot. But I think the biggest lesson I learned from that Mas a maior lição que eu aprendi disso was the cover that I was using. After I made those engagements, I should have moved and went to a different position. a cobertura que eu tava, a maior lição que eu tirei disso foi que a cobertura que eu tava, depois que eu fiz aqueles engajamentos, que ele pegou aqueles 3 caras, eu devia ter trocado de posição e não ter ficado lá. Not a few minutes later, Alguns poucos minutos depois, I got lit up with a RPK. ele foi metralhado lá, né, com Machine gun. com uma metralhadora. A RPK ficou metralhando ele lá porque manjaram onde ele tava, né? So after that, I always said, treat cover like a dirty slut. Então depois disso eu comecei a usar o seguinte termo: trate cobertura como uma piranha suja. Use it as much as you can, and then throw it away and get a better piece. Use o máximo que você puder, depois joga fora e arrume uma melhor. Consegue uma piranha melhor. That's awesome, bro. There's one more question. Yeah, please. What was the longest shot that you've made in war? 649 yards. 649. Kill? Yep. Oh man. 649 metros, That's- ele matou um inimigo no Iraque. O tiro mais longo que ele fez, 649 metros. Yeah, that's, 649. Awesome. that's not super far, but it's not short. I mean, it's, That is pretty far, If my we're gonna brother. continue this, guys, we need to get out of here. It's too dark. Oh. So that, Yeah, okay, let's yeah. go, Brema, please. Yeah. Just another extra 5 minutes. Yeah, perfect. Yeah. Ivis, can you show that? Just Yeah. the background, just the guys see where we at. That's a beautiful place. It's fucking So, amazing. 100 Esse lugar é yards lindo, né? range. Irei Tactical. Ivis mostrar um pouquinho aí. É a felicidade de passar o dia inteiro treinando aqui com esse irmão. Brema. Realmente é fantástico. Brema, what's the most, I know it's several, but what could you pick the most memorable thing from war and the biggest lesson you got from it? I would say the biggest lesson is train hard and keep calm. A maior lição que eu tirei da guerra é treine muito
e mantenha-se calmo. The biggest, what was the other one? The biggest, The most memorable. most memorable? Yeah, memorable, whatever. Could be anything, just like... Perguntei qual é a coisa mais... I don't Qual a know. lembrança dele da guerra. There's a lot. There's a lot, yeah, tem muita, né? Eu falei, tem alguma que tem, né? I would I probably, would say the 650, that's... I would say what I call, I don't know, I have a couple, but I would say one would maybe be in Iraq, my tour in Iraq with the Army was, one time we did this mission early on in the morning, and it was weird because nobody was out. So that should have been a sure sign that something was going to happen. Uma vez É. numa missão lá, eles estiveram cedo da manhã e não tinha ninguém ao redor. E aquilo devia ser um sinal dizendo que, pô, alguma coisa está acontecendo. So as we're kind of milling around on the street for a little while, half an hour longer than we should have been, I was just about to walk across the street, and I was walking behind an armored personnel carrier. Eu tava ali, a gente tava um pouco demais nas ruas, meio que dando uma extra bobeira, e eu tava protegido por um veículo armor, né, blindado, ele caminhando. And right before I stepped out from behind it, I thought to myself, you're leaving cover. Think and look before you do. Aí, assim que eu saí de trás desse veículo blindado, eu pensei, né, você tá saindo de cobertura, pense o que você vai fazer. So as I stopped for a second, and then I took a step, an RPG goes right past my face, and it hits. We had two Iraqi army men that were like 15 yards from me. It went in front of my face and hit the one right in the chest. Blow the guy up! Oh yeah, it was Então, bad. crazy story. Então ele saiu, quando ele estava saindo da cobertura desse blindado, ele pensou, pô, pensa antes de sair. Aí ele deu o passo e deu o passo para trás. Ele deu o passo para trás, passou um foguete na frente dele, o RPG, e acertou bem no peito, um pouco, né, mais adiante, de um policial, um iraquiano lá que estava patrulhando com eles e, óbvio, né, explodiu o cara. Então, acho que essa é uma... Eu perguntei pra ele, conta uma memorável aí, uma lembrança aí, forte aí da guerra. Ele falou, pô, tenho várias, cara. Daí ele pensou um pouco. Acho que essa é uma bem foda. I was saying, I think that's a pretty memorable thing. I think that's a pretty good one. Yeah, okay, you're good, bro. Hey, it's sometimes you're good, but most of the time you're lucky, man. You know. Algumas vezes você é bom, mas a maioria das vezes você está sendo sortudo. É muito engraçado. Bremer, so you kept specializing yourself, training. That's something you just have on you. Like, I want to get better and Yeah. better. Yeah. And at that point, that of course you like now one of the head instructors, here, the guy here teaching, especially precision rifle and everything else. So, Yeah. can you say something about that, like about the lifestyle? That as an American, you know, I'm proud of you guys, and I feel a lot of times like you guys. Yeah. And you know, it's awesome to have this feeling. That's your lifestyle, right? Yeah. So Falando que, pô, ele é um cara que sempre tá treinando e se especializando, né? Tanto ao ponto que ele é um dos melhores instrutores mais conceituados que tem aí. E o que ele tem pra dizer pra gente sobre isso? Porque eu admiro isso muito dos americanos. I would say I think a lot like you, where I don't think in borders. You know, I think, hey, we're brothers. You know, I don't think in borders. I respect the flag and I respect the guys who fought before it, and you know, just like I respect, you know, my enemies if I come across them, but I will win. But you just always have to, I mean, let's face it, as we get older, we want to get lazier. So every day I have to force myself to not be lazy, you know. Ele falou, pô, eu penso que nem tu, cara. Pra mim não tem fronteira, eu acredito em pessoas, né? E tu é meu irmão. E eu respeito, inclusive, meu inimigo. É meu inimigo, eu luto contra ele, respeito a bandeira, né? Respeito aqueles que lutam pela bandeira. E é um estilo de vida, né? Eu acredito em pessoas, ele falou. E aí ele falou, pô, a gente tá ficando mais velho, vamos ser real, né? A gente começa a ficar preguiçoso.
Então, realmente, eu me forço para treinar, eu me forço. Pô, mas tá falando de um cara que treina pra caramba, eu conheço ele, tá sempre treinando, sempre, né, sempre treinando, sempre atirando, treinando, etc. Então, a mentalidade de estar sempre treinado é impressionante do americano, é fantástica, fora de série. Você não inventa nada na hora do combate, né? Você faz aquilo que você tá afiado e é hábito, né? Estilo de vida. Brother, what exactly you do now at 88 besides the instructor, of course? Just so the guys know. Oh. You, So now I'm the new director of operations. diretor de operações da 88 agora também. So basically, making sure everything runs smooth. Basicamente ele cuida das operações, que as coisas estão redondas, né? Então muita novidade boa aí, muita coisa boa acontecendo. You know, I'm saying like a lot of good things happening in 88, a lot of huge development as a strong team and strong everything, make things better. And because of this guy, por causa dele, ele é fantástico, ele é um cara fora de série, por causa dele a 88 vai dar mais uma escalada do que já estava dando, que já é uma empresa fantástica, né? Então uma honra ser amigo desse cara aí, feliz pra caramba, bro, it's a huge honor, be your brother, and I'm so proud of everything, not only that you did, but you keep doing. So thanks Thank a lot you. for that, bro. It's awesome. Thank No, you for your thanks, bro. time, man.